Obrigada, meritíssima e juíza. Cadeira, microfone, pode perguntar. Pode prosseguir, senhor presidente. Bom dia. Bom dia. Você poderia, por favor, nos dizer seu nome? Meu nome é Abigail Werner. Senhorita Werner, eu sei que já conversamos sobre isso antes, mas só para lembrar rapidamente, hoje não vamos usar o nome de nenhuma criança, tudo bem? Quero te perguntar, em janeiro de 2023, em que função você trabalhava naquela época? Eu estava trabalhando na Rich Neck Elementary School. E o que você fazia lá? Eu era professora do primeiro ano. E a Rich Neck Elementary School fica aqui na cidade de Newport News? Sim, fica assim. Há quanto tempo você já lecionava em janeiro de 2023? Naquele momento eu já lecionava havia 2 anos e meio. Certo. Então você nos contou que estava ensinando alunos do primeiro ano. Aproximadamente qual é a idade dos alunos do primeiro ano? Por volta de 6 anos. E quantos alunos, estou pedindo apenas uma estimativa aproximada, mas quantos alunos havia na sua turma, mais ou menos? Por volta de 20, talvez mais, talvez menos. Claro. Quero falar com você sobre um aluno em particular que identifiquei como JT. Você sabe de quem estou falando? Sim. Alguns dias antes de 6 de janeiro, houve algum incidente com JT na sua sala de aula? Sim, houve. Agora, JT, ele era um aluno regular da sua turma? Ele era seu aluno da turma regular? Sim. Ele era, certo. E então, alguns dias antes, que incidente aconteceu com JT? Naquela quarta-feira, o aluno pegou meu celular e apontou ele para o chão. E você pode descrever, se lembrar, como era o comportamento ou a atitude dele nos momentos antes disso acontecer, até chegar nesse ponto? Ele estava desafiador. Objeção. Ok, qual é a objeção? Não. O comportamento dele 2 dias antes, assim como o que aconteceu em 6 de janeiro. Resposta. O depoimento vai mostrar que isso foi relatado à doutora Parker, então isso diz respeito ao conhecimento dela. Ok. Indeferido. O que significa que todos vocês podem considerar. Pode prosseguir, senhora Jenkins. Então eu tinha perguntado sobre o comportamento dele nos momentos que antecederam a ligação. Sim, ele estava sendo desafiador, dizendo não, contrariando as minhas orientações. Certo. E como ele conseguiu o seu telefone, se você sabe? Era a hora do nosso pequeno grupo de leitura. E meu telefone tocou do outro lado da sala de aula, meu telefone da escola, e quando eu estava voltando para a mesa do meu pequeno grupo de leitura, eu o vi com o meu celular. Certo. O que ele fazia? Você se lembra de como ele estava? Apenas muito desafiador, quase como uma expressão desafiadora, certo? Depois que ele quebrou seu telefone, você fez algo para que ele tivesse alguma consequência ou o que aconteceu? Sim, eu imediatamente corri para o outro lado do corredor até a minha professora responsável, a senhorita Westposter. Certo. E você sabe o que a senhorita West fez a partir daí? Se você não souber, tudo bem, mas se souber. Eu me lembro que pedi para ela usar o walkie-talkie para pedir ajuda. Certo. E você sabe o que aconteceu, se é que aconteceu algo com JT por ele ter quebrado o telefone? Não. Ok, ele foi à escola no dia seguinte? Não. E então ele veio para a escola no dia 6 de janeiro. Sim. Certo. Quero falar com você então sobre o dia 6 de janeiro de 2023. Começando de manhã, talvez na hora do almoço. Você teve alguma observação sobre JT no almoço? Sim, tive. E antes de continuar, você acabou relatando essas observações ao Dr. Parker. Sim, tudo bem. Você poderia descrever para o júri o que foi que você viu e acabou relatando? Sim.
me chamaram a atenção. No começo do almoço, no refeitório, nós estávamos sentadas na fila do almoço e fui abordada por outra professora dizendo que essa aluna tinha ameaçado bater em uma das alunas dela. Então eu, meritíssimo... Objeção? Sim. Meritíssima. Parece que ela estava testemunhando e perguntando algo que outra pessoa lhe contou. Ok, então objeção e especulação. Sua resposta. Ouvi uma objeção por ouvir dizer. É uma objeção por ouvir dizer? Para tratar como objeção por ouvir dizer, não oferecemos isso pela veracidade do que foi dito. A declaração serve para mostrar o conhecimento da doutora Parker sobre o que foi dito a ela, não se é verdade ou não. Senhorita Jenkins, considero isso uma prova por ouvir dizer e não sei em qual exceção se encaixa. Você tem alguma exceção? Bem, não seria prova por ouvir dizer se eu não estivesse apresentando isso como verdade. Então como isso é relevante? É relevante porque mostra o conhecimento do Dr. Parker. O que está relacionado a um elemento do caso. Sim. E, portanto, precisa ser confiável. A que exceção à prova por ouvir dizer se refere? Qual jurisprudência ou fundamento jurídico permite isso ser aceito? Senhor juiz, se o tribunal decidir que é prova por ouvir dizer, isso não será aceito. E, por ser prova por ouvir dizer, isso não deve ser considerado. Próxima pergunta. Obrigado, senhor juiz, obrigado. Então, senhorita Werner, vou voltar um pouco. Você mencionou que você estava pessoalmente no refeitório. Eu estava. Certo. E houve algo que você pessoalmente observou sobre JT que te preocupou? Sim, eu estava conversando com um segurança no refeitório sobre algo. E, ao mesmo tempo, eu vi que o aluno estava encarando ela, muito focado nela. E ele se levantou lentamente do assento e se aproximou bem devagar, ainda sem desviar o foco ou o olhar da agente de segurança. E isso também me chamou muito a atenção. Certo. E é justo dizer que você procura o Dr. Parker para relatar preocupações? Sim, eu procuro. E sem nos contar o que qualquer outra pessoa disse, você relatou a ela preocupações que você tinha sobre coisas que você observou e preocupações que foram contadas a você por outras pessoas? Objeção agora. Eu não sei qual é a objeção. Isso também seria prova por ouvir dizer. Você observou? Ela está relatando o que viu. O relato é prova por ouvir dizer, uma declaração fora do tribunal sobre o que ela diz. Certo, sua resposta, Sr. Jenkins. Estou apenas dizendo que ela informou ao Dr. Parker sobre suas preocupações e que essas preocupações se baseavam tanto em suas próprias observações quanto no que outras pessoas lhe disseram. Não estou perguntando o que os outros disseram a ela, então não é prova por ouvir dizer. Não é uma declaração só. Ok, então indeferido, faça sua pergunta novamente. Você pode responder. Tudo certo. Então, senhorita Werner, você chegou a falar com o Dr. Parker sobre suas preocupações? Sim, falei. E essas preocupações incluíam tanto suas observações quanto o que outras pessoas haviam dito? Não nos diga o que os outros disseram, mas só sua observação. Você relatou o problema para ela? Sim. Ok, conte-nos o que relatou a doutora Parker. Vou continuar com minhas objeções porque essa pergunta era sobre o que ela observou e o que os outros disseram. Agora ele vai perguntar para ela o que você relatou e então ela está relatando o que parece ser prova por ouvir dizer. Meritíssimo, ela está relatando ao Dr. Parker preocupações que ela tem com base em um conjunto de coisas que incluem o que outras pessoas disseram a ela. Não estou tentando obter o que os outros disseram para ela. Estou tentando obter o que ela disse ao Dr. Parker. É disso que se trata o depoimento. Então isso não é prova por ouvir dizer. Eu não estou apresentando a declaração dessas pessoas de forma alguma. Mesmo que eu estivesse, eu não estaria apresentando isso como verdade. Estou apresentando isso pela reação do Dr. Parker à resposta dela. Então isso não está sendo apresentado como verdade. Está sendo apresentado para mostrar o estado mental dela. Vou acolher em parte a objeção dela.
Novamente, se o prova por ouvir dizer não pode entrar pela porta da frente, também não pode entrar pela porta dos fundos com ela dizendo: bem, isso foi o que eu disse para ela, com base no que outras pessoas me contaram. Então, ela pode responder à sua pergunta sobre o que disse a Dra. Parker com base no conhecimento e observações pessoais dela, mas não pode relatar o que disse para ela com base no que outras pessoas lhe contaram. Então você pode prosseguir dessa forma. Não sei como perguntar, mas o que você disse à Dra. Parker? Eu disse especificamente para ela que o aluno já parecia estranho naquele dia e parecia agressivo. Em algum momento durante o dia, alguém sugeriu para você que esse mesmo aluno JT poderia estar com uma arma? Sim. Objeção, ouvi dizer. Ok, mas talvez haja fundamento aqui. Sua resposta, Sr. Sou. Existem. Antes de tudo, isso também não está sendo apresentado como verdade. Não estamos oferecendo isso para provar que JT tinha uma arma de fogo. Estamos oferecendo isso para provar que alguém a informou de um perigo. Então, é para a resposta dela. Você pode explicar melhor como ela teria esse conhecimento? Claro. Durante o decorrer do dia, você ficou sabendo que uma criança estava armada? Sim. Foi porque alguém disse que a criança estava armada? Sim. Quem te disse isso? Nossa especialista em leitura é especializada em... Meritíssimo, me desculpe. Eu estava distraído. O senhor fez 2 perguntas e eu não ouvi quais eram, então quero ter certeza de que entendi quais foram as perguntas. Então, repita. Você poderia, por favor, relatar ou chamar o advogado? Na verdade, estávamos conversando. Certo, ele perguntou. Como você descobriu que ele estava armado e quem te contou? Certo. Objeção, senhor James. Certo, indeferida a decisão. Nesse momento, qual era o seu estado mental? Senhora, então essa foi a pergunta. Eu não ouvi qual foi a resposta dela para essa pergunta. Ela disse: a senhorita Kovac me contou isso. Sua objeção está registrada. Indeferida. Responderei sobre o caso da senhorita Jenkins. Acredito que você perguntou qual era o meu estado mental. Sim. Qual era o seu estado mental quanto à possibilidade disso ser compartilhado com a direção? Você pretendia compartilhar isso? Foi tipo não, a senhorita Kovac foi e contou para a administração. E foi isso que ela disse. Há alguma objeção? Não, é o seu processo. Quanto a essa objeção, ela está indeferida, meritíssimo. Está indeferida, obrigada. Depois desse ponto, você se preocupou a ponto de vigiar o JT? Sim. Conte para nós sobre suas observações a partir daí. Especificamente em que momento? Sim, então em algum momento sua turma vai para o recreio? Sim. Você está aí? Sim. Certo. O que você observou naquele momento, se é que observou algo que era preocupante? Sim. Eu percebi que a estudante estava usando uma jaqueta grande demais, com as 2 mãos nos bolsos, que permaneceram nos bolsos o tempo todo. Certo. E isso me chamou a atenção. Certo. Você relatou essa observação para alguém? Mandei mensagem pra Amy, tudo certo. Essa observação. Tudo bem. Depois do recreio, houve um momento em que JT, toda a sua turma e você estavam de volta à sala de aula? Sim? E você observou algo que te preocupou quando voltou para a sala de aula naquele dia? Sim. Conte para nós o que você observou na sala de aula que começou a te preocupar.
Você observou o JT fazendo algo que te deixou preocupado depois do recreio, quando vocês estavam na sala de aula? Já volto a fazer perguntas sugestivas à testemunha. Meritíssimo, se me permite responder a isso. Pode responder. Portanto, uma pergunta fechada, na qual a testemunha pode responder sim ou não, não é inerentemente sugestiva. Uma pergunta sugestiva é aquela que indica que uma dessas duas respostas é a resposta correta. Estou apenas tentando situar a testemunha quanto ao momento e ao local a que estou me referindo. Então, em outro sentido, é apenas uma questão preliminar. Eu não estou, tentando usar isso para obter uma resposta específica dela. Algo mais? Sim, meritíssimo. Isso já vem sendo sugestivo há um bom tempo. Sim, foi, mas você não contestou esta. Ela foi sugestiva, então vou permitir, indeferido. Como só discutimos a redação, estamos tentando conter isso. Você, testemunha, precisa que ele repita a pergunta? Sim, por favor. Certo, só quero que você descreva qualquer observação preocupante sobre JT que tenha acontecido na sua sala de aula depois do recreio. Sim, senhora. Se houver alguma. Então, as mãos dele ficam o tempo todo nos bolsos do casaco grande demais dele. Ele usava o casaco na sala de aula? Sim. Não tirou depois do recreio. Então, senhorita Werner, em algum momento do dia você se machucou? Sim. Conte-nos o que aconteceu imediatamente antes disso. Descreva para nós. Isso chegou ao ponto em que eu vi pelo canto do olho, pela minha visão periférica, o estudante tinha. Eu vi o estudante olhando para mim. Eu olhei para o lado. Uma arma estava apontada diretamente para mim. Ele estava segurando uma arma. O estudante estava com a arma apontada diretamente para mim. E então eu fui baleada. E em que parte do seu corpo a bala te atingiu, se atingiu? Ela atravessou minha mão esquerda e entrou no meu peito. O que você fez a partir daí? Eu me lembro. As crianças estavam saindo da sala de aula. A senhorita West olhou para o outro lado do corredor. Ela abriu a porta e estava ajudando os alunos. E eu fui até a secretaria. No momento em que o tiro foi disparado, estou pedindo para você estimar quantas crianças estavam na sua sala de aula. Não quero que ela especule, apenas diga uma faixa de quantos estavam lá naquele momento. Ela não precisa adivinhar, pois estava presente. Além disso, você pode responder. Eu estimaria. Eu diria que provavelmente é o mesmo de antes, mas estimo. Por baixo, eu estava entre alguns alunos, pelo menos. Por volta de 20, ok. Obrigado. Você relatou quando uma arma foi apontada para você? Nesse momento, há alguma criança no seu campo de visão? Sim, você poderia descrever isso? É durante a aula, no meio de uma pequena sala de leitura. Então, eu tenho alunos por perto. Também tenho alunos em suas carteiras. Eu tenho uma aluna bem perto. Havia algum aluno que estava a poucos centímetros de JT? Sim. Havia algum aluno entre você e JT? Eu não me lembro. Posso ter um momento, Earl? Sim, senhor. Essas são minhas perguntas por agora. Caso tenham, podem perguntar ao advogado de defesa.
permitem? Pode sim. Obrigada. Então, basicamente, JT estava na sua aula no dia 6 de janeiro, correto? Sim. Você relatou que ele estava um pouco fora de controle, sendo um pouco violento naquela manhã, correto? Ele parecia estar estranho e ele parecia inclinado à violência. Certo. E você teve contato com a senhorita Kovac, certo? Sim. Certo. E você teve contato com a senhorita Kovac antes de ir para o parquinho no recreio, está correto? Sim. Certo. E durante, no interrogatório direto, você disse que a senhorita Kovac te disse que JT estava armado. Isso está correto? Ela me disse que o aluno tinha contado para outros alunos que tinha trazido uma arma com ele. Esse não foi seu depoimento no interrogatório direto. Você disse que a senhorita Kovac afirmou que ele estava armado. Esse foi o seu depoimento, está correto? Aqui hoje? Sim. Eu disse isso. Não, me desculpe se eu disse isso. Me disseram especificamente isso. Ele disse que estava contando para outros alunos que trouxe uma arma com ele. Meritíssima, então. Então agora eu vou... Talvez eu tenha ouvido a pergunta, talvez só um pouco. De outro jeito na minha mente. Eu sei que isso é um contra-interrogatório, mas vou renovar minha objeção a essa resposta porque claramente agora ela está se referindo a relatos de ouvir dizer, e vou pedir que a resposta dela ao Sr. Jenkins seja retirada. Tudo bem, então eu não vou responder. Meritíssimo! Essa informação está sendo usada para mostrar por que a senhorita Werner adotou as medidas que adotou. Não está sendo apresentada como verdade. E hearsay só existe quando a declaração é apresentada para provar que é verdadeira. Então, isso explica as medidas que ela adotou. É, em parte, o que a lei chama de present sense impression. Se o tribunal for decidir que isso é hearsay, porque ela está descrevendo uma condição que está ocorrendo agora, enquanto está em andamento, e está sendo apresentado para mostrar como eles respondem a isso. O advogado está se opondo a mim, alegando que estou produzindo hearsay, e depois se levanta e produz hearsay. E ela me deu uma resposta curta porque fomos limitados pela objeção de hearsay. Ela explicou de forma mais completa ao advogado. Agora, como ele perguntou e produziu hearsay, pode lidar com isso. A regra é que hearsay é uma declaração feita fora do tribunal apresentada para provar sua veracidade. Não estamos apresentando nenhuma dessas declarações para provar que JT tinha uma arma de fogo. Todos nós sabemos que ele tinha uma arma de fogo. Teremos esse testemunho. Estamos apresentando as declarações para provar, para estabelecer por que essas pessoas tomaram as atitudes que tomaram. Só isso. Não está sendo apresentado como verdade. Certo, mais alguma coisa, senhor? Eu sustento, meritíssimo. Isso está sendo apresentado como verdade. Na declaração dela, que eu basicamente só queria esclarecer a resposta dela à pergunta dele, ela disse que ele estava armado. Então. E ela queria elaborar ainda mais a explicação dela. Se ela tivesse explicado durante a primeira pergunta, eu teria feito objeção claramente. O que ela disse, ela está repetindo algo que outra pessoa contou para ela, é o que ela ouviu de outra pessoa. Isso está sendo apresentado como verdade, pois não haveria necessidade de responder se não existisse uma arma. Então, para uma decisão consistente e clara, como já foi decidido antes, vou admitir a declaração. Este é um exemplo clássico de por que temos o contra-interrogatório e todos os três advogados são excelentes advogados que vão esclarecer isso para o júri.
Podemos orientar novamente que isso não serve para provar a veracidade, mas para explicar o motivo das ações da pessoa. Então, novamente, você pode continuar com o seu contra-interrogatório e o júri pode considerar a resposta à decisão. E nossa objeção para excluir isso, como vou dizer, foi negada. Por favor, prossiga com o seu contra-interrogatório. Obrigado, meritíssimo. Então, com base nas informações que você recebeu da senhorita Kovac, você acreditou que o aluno estava armado, correto? Isso passou pela minha cabeça, sim. Ok, então passou pela sua cabeça que ele tinha uma arma, correto? Quando me disseram o que me disseram, Era possível. Então, se ele estava armado, havia risco para os alunos, correto? sim. Ok, então você não tomou nenhuma atitude para separar JT dos outros colegas de classe, está correto? Sim. Tudo bem. E então você permitiu que ele fosse para o recreio, sabendo que ele poderia estar com uma arma. Isso está correto? Sim. Você poderia ter se recusado a deixá-lo ir para o recreio. Você poderia tê-lo tirado dos outros colegas. Isso está correto? Olhando para trás, talvez sim. Mais tarde. E então, você permitiu que ele voltasse para a sua sala de aula com os outros alunos. Isso está correto? Sim, ok. Nada impediu você de excluí-lo da sala de aula. Isso está correto? Yes. Sim, ok. E nada impediu você de realmente tirar JT da sala de aula e levá-lo até a secretaria administrativa? Isso está correto? Sim, ok. Então, na quarta-feira, JT estava atrapalhando a aula e você o retirou da sala de aula. Está correto? Sim. E você também avisou a administração sobre isso. Está correto? Pessoalmente não, mas você garantiu que a administração fosse notificada, certo? Pessoalmente não. Então você não tomou nenhuma medida, entendi. Você concorda que a possibilidade de haver uma arma de fogo na sala de aula é muito mais séria do que o JT quebrar o celular dele, está correto? Sim. Depois que você ficou preocupado ou ciente da possibilidade de haver uma arma de fogo com o JT, você não avisou pessoalmente a administração dizendo: "Eu acredito que ele tem uma arma". Isso está correto? Correto? Ok. Você pessoalmente não chamou a polícia? Isso está correto? Correto? Você pessoalmente não pediu para ninguém remover o JT da sala de aula? Isso está correto? Correto? Você admitiria que a pessoa que tem a primeira responsabilidade de proteger os alunos na sala de aula é você, como professor? Isso está correto? Correct. Você admitiria que não tomou medidas para proteger os alunos do JT, mesmo dizendo que ele poderia estar armado com uma arma de fogo? Isso está correto? Eu não admitiria isso. Certo. Que ações você tomou para proteger os alunos do fato de o JT estar com uma arma de fogo? Isso pode esbarrar nas regras sobre ouvir dizer eu estou? Tenho certeza, mas com o conhecimento que eu tinha naquele dia, eu sabia que ela foi informada por outras pessoas. Estou falando sobre o que você fez, quais ações você tomou, absolutamente. Tudo bem, sua resposta é absolutamente. Eu deveria. Ok. Quais ações você pessoalmente tomou para proteger os alunos na sala de aula de JTB que poderia estar armado? Eu confiei nos meus colegas, ok? Tudo bem. Se quiser um momento, pode. Estou falando. Você está certa. Quero dizer, é tipo, se você quiser mudar para o assento vazio, pode. Peço desculpas. Se você quiser que eu fique, então não há nada a fazer sobre isso. Obrigado, meritíssimo. Eu agradeço. Vou providenciar isso. Tudo bem, só queria avisar que se houver um assento vazio e você quiser mudar, pode ir. Quero dizer,
Estou perguntando ao meritíssimo se o senhor está pedindo para o outro advogado de defesa falar um pouco. Falar um pouco. Podemos fazer isso, obrigada, e provavelmente vamos mostrar para você. Sim, se você conseguir ouvir, me avise. Podemos resolver isso. Tudo bem, Sr. Rogers? Você ouviu essa orientação? Sim, ouvi. Projete a voz. Me desculpe, falo baixo. Tudo bem, meritíssimo. Essas são todas as minhas perguntas. Certo, algum pedido? Só rapidamente, Sr. Werner, enquanto você estava no recreio, estava observando o aluno de perto? Sim. Você tinha que alguém, naquele momento, enquanto você estava no recreio, estava indo relatar o problema? Objeção quanto à pergunta sugestiva. Resposta. Eu perguntei se ela tinha uma preocupação. É uma pergunta de sim ou não, mas isso não a torna sugestiva. Não estou sugerindo que a resposta seja sim ou não, só estou, ok, senhor ou senhora. Deacon, esclareça essa objeção. Farei a pergunta que me guia. Minha. A que eu ouvi você perguntar é se você tinha entendido que alguém tinha ido, enfrentado a disciplina, tinha ido falar com a doutora Parker enquanto ela estava no intervalo. Acho que ele está induzindo o depoimento ali. Qual era a sua pergunta, Sra. Jenkins? Você acreditava que, enquanto estava no recreio observando, alguém estava relatando o que você estava vendo com JT? As preocupações sobre JT? É essa a pergunta a qual você se opõe por ser sugestiva? Sim, meritíssimo, porque ela não testemunhou nada disso e ele está induzindo ela a tentar testemunhar em favor dela, ok? Indeferida. Vou permitir, mas pode haver outra objeção, porque precisamos estabelecer a base para essa crença. Tudo bem, mas pode continuar por enquanto, Sr. James Jenkins. Vou lhe dar alguma margem. Você havia contado a alguém que houve um incidente que deveria ser relatado ao Dr. Parker? Meritíssimo. Objeções por ouvir dizer. Eu digo, e a senhorita Jenkins pergunta como sei disso. Vou mostrar minha razão se você continuar e deixarei ouvir seu depoimento. Eu vou permitir. Pode continuar. Não é para provar a veracidade do que foi afirmado, mas para explicar por que a pessoa agiu daquela forma. Pode continuar, senhorita James. Senhorita Warner, eu nem estou perguntando o que você disse. Estou apenas perguntando, você relatou preocupações a outra pessoa sobre JT por volta do horário do recreio? Eu fiz isso diretamente. Para Amy Kovac. Ok, indefiro. Vá em frente. Repita sua resposta. Quando ele perguntou se você relatou isso, o que respondeu? Eu relatei isso diretamente a Amy Kovac. E então você continuou observando o JT? Sim, continuei. Ok. Qual era o seu entendimento sobre o papel do professor ou membro do corpo docente em caso de emergência ou crise naquela época? Meu entendimento era que isso deveria ser levado à direção da escola. Não tenho certeza de como, em que frase colocar isso. Quando Senhorita Warner, você está preocupada agora com as regras de evidência e prova por ouvir dizer? Sim. Ok, não quero que você se preocupe com isso. O juiz e os advogados vão se preocupar com isso, certo? Você não precisa. Tudo o que você precisa fazer é dar uma resposta honesta. Então, vou repetir a pergunta. Certo. Qual era o seu entendimento sobre o papel de um membro do corpo docente quando você soube de uma crise? Como você entendia o que precisava fazer? Relatar. Certo, obrigado. Sem mais, meritíssimo. Terminamos. Sim, senhor. Mas você também entendia, como docente ou professor, que era responsável pela segurança das crianças, correto? Sim. E que se houvesse uma ameaça de perigo para o seu aluno, você deveria afastar esse perigo ou ameaça do aluno. Está correto? Sim. Mais alguma coisa para essa testemunha? Não, meritíssimo. Tudo certo. Ela precisa ficar aqui?
Meritíssimo, estamos pedindo que todas as nossas testemunhas permaneçam incomunicáveis, orientadas a não discutir o caso com ninguém e que possam ser reconvocadas, mas que possam deixar o tribunal. Qual é a sua posição? Ela está apenas pensando, veio pela defesa e pedimos que permaneça. Meritíssimo, se permitir para o restante. Certo, nós... Temos muitas testemunhas aqui. Não precisamos mantê-las aqui por 3 ou 4 dias. Eu disse a todas as testemunhas que elas podem ser chamadas de volta ao tribunal e tenho o número de telefone de todas elas. E se o Sr. Rogers quiser que elas voltem, vou cooperar e garantir que elas estejam de volta aqui e fornecer qualquer informação de contato necessária. Mas não quero manter as pessoas aqui por 4 dias se não for preciso. Entendido. Então vamos considerar que elas permaneçam incomunicáveis, possam sair do prédio e fiquem à disposição para serem chamadas de volta. Qual sua posição? Tudo bem. Tudo bem, certo. Então, senhorita Warner, essas são as suas instruções. Você pode descer do banco das testemunhas, você pode sair do prédio, mas não pode discutir o caso até que este julgamento seja concluído. Eles têm seu telefone e vão ligar quando precisarem que volte. Tudo bem, muito obrigada.